Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vamos, como falei, dar sequência aos nossos vídeos sobre LGPD. No vídeo de hoje daremos um rápido parecer sobre as bases legais. Então, falaremos hoje sobre o objetivo, sobre o artigo 7º da LGPD, que é onde fala sobre as bases legais, e as hipóteses, que são as 10 bases ou hipóteses legais que permitem o tratamento de dados pessoais. Então vamos lá. O objetivo desse documento, ou seja, o objetivo do documento hoje, do vídeo de hoje, é criar um modelo direcional de apoio às equipes que atuarão com proteção de dados no enquadramento dos processos de tratamento de dados pessoais, em uma das 10 hipóteses legais descritas na Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. Então, Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro do contexto estarão as bases legais do artigo 7º da LGPD em linguagem coloquial, com exemplos simples que facilitam o entendimento e a aplicação dos itens descritos na lei. Então, quando se falar em bases, hipóteses, está se falando a mesma coisa. A lei veio para proibir? Não, a lei veio para legalizar. Então, ali nós temos a LGPD, Lei Geral de Proteção, então ali não é proibição, e sim proteção de dados pessoais. Então, ela permite, desde que você esteja adequado com a lei. Então, para isso, dentro dessa lei, ela criou 10 bases ou 10 hipóteses legais que permitem o tratamento de dados pessoais de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua área de negócio, de acordo com a sua empresa e da forma que você trata os dados pessoais. Então, as hipóteses são essas aí, descritas no artigo 7º da LGPD. Então, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. É isso que diz a lei, tá, pessoal? Mediante fornecimento de consentimento pelo titular, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, lembrando aqui, nos vídeos anteriores, agentes de tratamento, controlador e o operador. Então, trocando em letras miúdas aqui, o controlador é aquele que dita as regras do tratamento e o operador é aquele que trata os dados em nome do controlador ou seguindo aquilo que o controlador manda fazer. Ok? Então, esses são os agentes de tratamento. Só dando uma pausinha para relembrar algumas coisas. Na terceira hipótese, pela administração pública, para tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios, instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 da LGPD. A quarta hipótese é para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida, claro, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular a pedido do titular de dados. Ou seja, quem é o titular? Você, eu, pessoa natural, pessoa comum, que tem os seus dados tratados perante a lei, ele é tido como titular de dados pessoais. Na sexta hipótese ali, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, que é a Lei de Arbitragem. Na sétima hipótese, para proteção da vida ou incolumidade
física do titular ou de terceiro. Oitavo, para tutela da saúde, exclusivamente em procedimentos ou procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Na nona hipótese, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso que prevalecem os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais. E o décimo, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, aqui embaixo, essas são as 10 hipóteses legais, ou seja, as 10 bases legais que permitem que você trate dados pessoais. Lembrando, tratamento é coleta de dados, compartilhamento, processamento, armazenagem, exclusão, ou seja, toda a sua ação sobre um dado pessoal é entendido na lei como um tratamento. E embaixo está o link para direcionar para a lei. Então, a primeira lei, mediante fornecimento de consentimento pelo titular. Essa primeira deveria ser a última. Por quê? Porque ela é muito volátil, muito controversa, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser bem explícita. Quando você pede o consentimento, ele tem que ser com um tópico específico para que o titular permita que você trate os dados. E o pior, ela pode ser revogada a qualquer momento. Eu coloquei esses textos aqui, pessoal, para que fique claro e vocês, depois, quando estiverem assistindo, vocês parem o vídeo e vão lendo o que está escrito dentro desses textos aqui. Eu não vou conseguir falar de todo o texto por completo, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas eu vou dar um apanhado e depois vocês vão lendo com calma. Então, esse consentimento, ele pode ser retirado a qualquer momento que o titular quiser. Se ele quiser dar o consentimento agora, daqui a meia hora ele te pedir para retirar, você tem que tirar o consentimento. Então, se você puder enquadrar o tratamento em outra das 9 bases legais, muito melhor do que usar o consentimento. Ok? Então, esse consentimento pode ser por escrito, pode ser de forma digital, com um flag lá no seu site, no seu aplicativo. Então, mas lembrando que tem que ser clara a finalidade de uso, o que você está coletando e para que você está coletando, como você vai usar isso, por quanto tempo isso vai ficar sendo usado ou armazenado, se você vai compartilhar com alguém, beleza? Então, muita atenção nisso aí e nesse consentimento aí, que ele é meio enganador. Parece a melhor pérola do mundo, mas quando você vai ver, para nós não é tão legal. Na GDPR, ele é o mais importante que tem, mas para nós, enquanto LGPD, é bom evitar o quanto puder. O segundo, que é para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, quando você precisa coletar esses dados, utilizar esses dados para alguma ação regulatória, alguma ação legal, então é bem bacana que você lance mão dessa hipótese legal. A execução de contrato de trabalho, transferência de dados para o Ministério Público, para o Ministério do Trabalho, para elaboração de carteira de trabalho, de contrato de trabalho, dados de RH, aquilo que você precisa para enviar para o Ministério da Saúde sobre o empregado. Então, tudo isso que for regulatório ou legal, então lance mão dessa segunda hipótese legal, beleza? A terceira, pela administração pública e para tratamento ou uso compartilhado de dados. Então, se você não está trabalhando em
um órgão público, em uma repartição pública, e não vá implantar esse projeto dentro de uma repartição pública, ou não vai utilizar esses meios de tratamento em órgão público, então não lance mão dessa terceira hipótese. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, se você não é empresa de pesquisa, órgão de pesquisa, então essa lei não se enquadra a você, essa hipótese não se enquadra a você. Ah, mas eu trabalho com marketing, eu preciso fazer uma pesquisa de uso das minhas ferramentas, do meu site, da minha rede social, e eu vou lançar a mão dessa hipótese legal. Não, você não é órgão público de pesquisa, então já não se enquadra a você, não se encaixa no perfil da sua empresa. Tranquilo até aí? Mas isso tudo está descrito aqui. Eu só não vou falar detalhadamente nem ficar lendo para não tomar muito tempo. Mas leiam com calma depois. Quando necessário, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato. Então, tudo que estiver relacionado a contrato de trabalho, de terceiro, de prestação de serviço, de uma pessoa que trabalha como PJ, nesse caso, por exemplo, eu sou PJ, eu tenho um CNPJ, mas o responsável legal por esse CNPJ é meu nome e meu CPF. Então, vai ter aquele contrato e vão ter dados pessoais ali. Então, para esse tipo de execução de contrato, beleza, pode lançar a mão dessa hipótese que é bem válida. Tranquilo? Para exercício regulado de direitos em processos judiciais, administrativo ou arbitral, que é a lei de arbitragem. Então, a sexta base legal possível de ser utilizada pelo controlador e o tratamento de dados pessoais no exercício regular dos direitos processuais, administrativos ou arbitral. Então, não há muito o que se falar aqui, como eu já descrevi ali, mas é para qualquer tipo de processo, qualquer tipo de arbitragem, se os dados pessoais tratados estão envolvidos nesses processos, então pode lançar mão dessa sexta hipótese legal, que é bem válida e você vai estar de acordo com a lei. Mas muito cuidado em cada uma delas, muito cuidado para não ter nenhuma divergência, ok? Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, quem trabalha com planos de saúde, quem trabalha no socorro de vítimas, tem prestação de serviço como socorro de vítimas, essas empresas que prestam serviço, Anjos do Asfalto, não sei mais o que, um monte de nome aí. Podem ter pessoas que sofreram acidentes, você precisa lançar a mão dos dados dessa pessoa para fazer o primeiro atendimento, para encaminhar para um serviço público, você pode lançar a mão dessa base legal. Para empresas de prestação de serviço de saúde, as concessionárias de planos de saúde podem. Lembrando que essa parte dos planos de saúde, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque em alguns momentos essa prestadora e essa operadora de plano de saúde, ela vai ser controladora em um momento e vai ser operadora em outro. Então tem que estar muito atento onde esses papéis se misturam, beleza? Então, muito cuidado nisso aí, mas para esse tipo de situação, esse tipo de atendimento, você pode lançar a mão dessa hipótese legal. E mais uma vez, leiam depois com calma o que eu descrevi aqui, porque está bem detalhadinho, ok? Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Então, se você não se enquadra
em nenhuma dessas aqui, ó, então nem olhe para ela. Mas se você trabalha em um hospital, que seja público, particular, que seja um prestador de serviço, seja uma autoridade sanitária, então você pode, na coleta ou no tratamento desses dados, no compartilhamento com o Ministério da Saúde, com uma secretaria de saúde do seu município, com o próprio posto de saúde, quando você tem que levar um paciente, quando você tem que buscar um paciente. Então, em todos esses casos, vocês vão ter dados pessoais. Vai ter, e ainda, além disso, dados pessoais sensíveis, porque vai se tratar de dados daquele paciente, da situação de saúde do paciente, provavelmente alguma imagem. Então, tudo isso são dados sensíveis. E além dos dados pessoais comuns, como nome, números de documento e outras coisitas mais. Então, em todos esses momentos, vocês vão utilizar dados pessoais e podem lançar mão dessa hipótese legal. Lembrando de novo que se você não se encaixa nesse perfil aí de saúde, de autoridade sanitária, de prestador de serviço de saúde, essa base legal não serve para formalizar ou para embasar ou garantir o seu tratamento. O nono, que é bem polêmico, todo mundo logo de primeira mão quer se fazer valer dessa hipótese legal, que é os interesses legítimos do controlador ou do terceiro, ou seja, do controlador ou do operador, do terceiro, né, que opera os dados em nome do controlador. Todo mundo quer lançar a mão disso. Porém, muito cuidado que você precisa provar que você, lançando mão desse tratamento, dessa hipótese legal para tratar os dados pessoais, você não fere os direitos do titular. Você não pode causar nenhum prejuízo e nenhuma exposição do titular quando você lança a mão dessa base legal. Além de ter uma série de documentos que você precisa comprovar que esse interesse aqui é legítimo. Além de um documento chamado LIA, que é o Legitimate Interest Assessment, é o legítimo interesse, e esse documento precisa ser bem elaborado e precisa atrelar a ele outros documentos que comprovem que você, lançando mão dessa hipótese legal, você tem seus interesses legítimos garantidos e não ferindo os direitos do seu titular, ok? Não trazendo nenhuma exposição dele. A 10ª e última hipótese legal, que é para a proteção do crédito, inclusive ao disposto nas legislações pertinentes. Essa aqui, claro, né? O legislador não ia deixar tão fácil assim. Meu nome está no Serasa, eu vou lá e peço para tirar meu nome de lá, peço para descontinuar o tratamento, porque eles estão ilegais. Eu devo lá na loja 1, 2, 3, 4 e eu vou pedir para eles apagarem meus dados, excluírem meus dados, porque eu não quero que eles façam o tratamento de dados. Então, não iam deixar uma brecha tão grande para essa situação. Então, se você tem empresa de proteção de crédito, se você tem clientes que são devedores na sua loja, então você pode lançar mão desse tratamento, dessa hipótese legal de tratamento, para mover ações, para fazer a cobrança. Inclusive, a empresa de cobrança pode lançar mão dessa hipótese legal para fazer a cobrança em nome
do cliente dela. Ok? Então, podem ler aqui com cuidado, que vale muito a pena. Então, essas 10 hipóteses legais permitem o tratamento de dados. Então, é proibido tratar dados pessoais com a LGPD, com a GDPR, com a CCPA, com a RIPA, com as N legislações aí, regulamentações que tem? Não, não é proibido. Elas vieram para regulamentar ou para direcionar a forma de tratar dados pessoais, respeitando os direitos da pessoa, do titular de dados pessoais. Então, concluindo aqui de uma forma extremamente enxuta, porém com um olhar bem esclarecedor, as 10 bases legais descritas no artigo 7º da lei, para que seja possível realizar o tratamento de dados pessoais. A ideia principal desse documento é expor resumidamente cada uma das hipóteses legais de tratamento de dados com utilização de exemplos para facilitar a compreensão e disseminar conhecimento com um olhar voltado para as áreas de negócio contemplados e entendidos no contexto. Qualquer tratamento de dados pessoais onde não seja possível, bem legal isso, hein? Qualquer tratamento de dados onde não seja possível enquadramento em uma das 10 hipóteses, as 9 e mais o consentimento, deverá ser descontinuado. Os dados deverão ser excluídos ou anonimizados, pois se não for assim, então você não estará dentro da lei. As hipóteses 3, 4, 7 e 8 dificilmente serão usadas por nós enquanto empresas privadas. Então, nós temos as demais hipóteses para enquadrar os dados tratados. Algumas exceções, né, como eu falei, utilizam as outras bases legais, aí, a terceira, quarta, sétima e oitava, porém, estão descritas no documento para conhecimento e possibilidade de utilização. Então, aqueles dados que você já coletou, que você tem base antiga, que você tem eles há muito tempo, ou que coleta e eles não se encaixam na finalidade. Para tudo isso, esses dados precisam ser revistos, tá, pessoal? No vídeo anterior, a gente falou sobre a tabela de temporalidade, e essa tabela vai ajudar muito nessa parte aqui, que é aquilo que você tem de acesso de dados precisa ser revisto, o que pode ser excluído, o que pode ser anonimizado, o que precisa ser guardado por alguma outra legislação. Aqueles dados que são coletados para um determinado processo e tem dados a mais, que você não precisa deles, você não tem como provar aquela finalidade, deve ser descontinuado o processo, e descontinuado a forma de tratamento. Se a finalidade não se encaixa no tratamento, aquele dado não deve ser coletado e os que foram coletados devem ser sanitizados aí. Um outro momento é quando o seu titular fizer valer os seus direitos. Então, precisa ter em mente como você trata. Se você está ali embasado só na primeira hipótese, que é o consentimento, você já tem que parar de tratar. Então, por isso, com muito cuidado com aquela primeira hipótese. Mas se você está enquadrado em uma das outras 9 hipóteses, você tem como debater com ele e provar que você precisa daqueles dados para continuar o tratamento, se é de forma legal, se é de forma que seja necessário para você, mas você tem como provar a legitimidade do tratamento, ok? Eu fico à disposição de vocês, caso precisem de algum apoio ou tenham alguma dúvida nessas questões das bases legais ou de algum outro tema da LGPD que eu possa ajudar. Meu e-mail está na descrição aí do vídeo. Tem os comentários, caso vocês precisem. Espero que tenham
curtido aí bastante esse assunto. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, sigo à disposição de vocês. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.